Bom dia! Bom dia, Sora. Bom dia! Bom dia, Oi, Sora. Yuri, tomando um leitinho. E aí? Só alegria? Oi, String, bom dia! Ousadia e alegria nas pernas, senhora. Ah, oi, filho, bom dia! Você tomou seu leitinho? Sim. Tomou? Bom dia, Amanda! E aí? Oi, João! Só alegria? Oi, Que jogar nada? Vai jogar nada? Vai lá, pede pra vovó, por favor, filho. Ali vai no médico? Tá bom. Mas tá tudo bem? Bom dia, Sabrina. Bom dia, Samarinha. Vamos ver, vamos ver. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Cadê o Matias? Ô, Matias, cadê você, Fala, meu Sora. filho? Sora, sem Com condições, perdão. alegria? As Amandas, aqui. Ele todo. O que é esse bicho aí? Eita. E aí, Léo? Oi, filho. Oi, Sora. Muito bem. Não fez. Bom dia, Rafa. Encosta aí pra mim, mãe. Nicolas. Sora, fala Bom pra mim que a dia. gente já acabou botânica. Fala pra mim, A só quero escutar gente isso. já acabou botânica. Glória. Glórias a Deus. Amém. É isso aí. Agora nós vamos começar a ver fisiologia. Aí ela começa um pouquinho diferente, assim, falando do tegumento, mas depois ela começa falando no terceiro bimestre dos sistemas. Acho que estão todos aqui. Faltando bastante gente, mas vamos iniciar. Oh, entra. Aparece aí, gente. Cadê o João? O João estava aqui, foi embora? Não, o João está aqui. É ruim demais dar aula para os nomes. Tem que dar aula para as caras, para as fuças. Não é nome, Sora. Olha aí, ó, por favor. Não é qualquer nome, ó. Engraçadinho. É bobo. Aí, fica assim, ó. Isso. Eu só respondo bom dia, Ó, Sora. olha que bonitinho. Tudo bonitinho. O Yuri só fala bom dia e depois sai, senhora. Não pode. Você gosta, Má, de citologia, mas Não. você gosta de zoologia das E o- plantas? E o bichinho? Não, das plantas não, Sora. Ah. O Doni falou que Diz tava quem aqui, gosta mas eu não tô vendo. de vegetal. Então vamos lá. Cadê o Nicolas? O outro parça. Faltando um parça Não, aqui. Vitor, Só só. escutando. O Vitinho. O outro, o Vitor. E o Gustavo, hein? O Gustavo tá Não. sumido, O né? Doni, senhora, você já pode. Ah, o Cardone. Você pode pegar o caixão já. Olha, não fala nada. Ô, Léo, cadê tu, meu filho? Vamos lá, então. Eu raspou o cabelo. Quem raspou o cabelo? Ô, louco, Léo, aí sim. Toda hora. Cadê o Léo? Cadê? Tô vendo. Não tive coragem de ir no Olha, o Léo cabeleireiro. raspou a cabeça. Estava com vergonha, Léo? Ficou massa, hein? Ó, ficou show. Obrigado, senhor. Gostei. É isso aí. Abre aí, Matias. Samarinha, pessoal que tá acostumado aí. As tímidas eu não vou mexer, não, porque as meninas são tímidas. O Vitor só aparece quando ele tá arrumadinho. Vocês já perceberam? Eu também sou tímido. A hora que ele não tá arrumadinho, ele não entra. Sem vergonha. O Vitor nem tá, senhora. Nem tá aqui hoje. Então vamos lá. Página módulo 29. Página 414.
Então, vamos lá. O tegumento dos animais. Então, o que é um tegumento? O que é essa palavra, hein? Tegumento. É o O que que será reveste isso? os animais. É o que reveste os animais, muito bem. Existem vários tipos de tegumento, tá, pessoal? O principal tegumento aí que nós temos, que os animais possuem, né, é a pele. Por que nós vamos estudar principalmente a pele? Existem outros tegumentos, tá? Falando de animais de uma maneira, né, de uma maneira ampla, nós temos vários. Mas o tegumento que nós vamos estudar hoje é pele. Por que será? Por que a pele? O que será que ela... Por que nós estamos dando ênfase em um tipo de tegumento? Ela é o maior órgão do corpo. Ele é o maior, mas por que a pele? Por que nós não vamos estudar todos os tegumentos, ou pelo menos a maior parte deles? E ele deu ênfase já no primeiro tegumento como pele. Por que será? Mais complexo. Além de ser mais complexos, não é não é um mais comum, mas na verdade é porque nós vamos o sentido, né, principal agora de todas essas aulas que nós vamos ver é, além de estudarmos o reino animal, mas de preferência o mamífero, porque nós vamos ver os nossos sistemas. Então, nós vimos toda a parte de citologia, vimos todo o processo de célula, depois vocês viram todos os tipos de tecidos, né, o ano passado. Então, a gente viu lá desde o... É uma sequência. Nossa, minha garganta... Então, nós vimos lá, primeiro célula, né? Todas as partes da célula. Aí, o conjunto de células forma os tecidos. Aí, nós vimos todos os tecidos, epitelial, muscular, nervoso, conjuntivo. Depois, os sistemas. Agora, na parte da fisiologia, nós vamos continuar. Órgãos e sistema, tá? Então, nós vimos no primeiro e segundo ano até tecido. Agora, órgãos e sistemas nós vamos ver no segundo, tá? E no terceiro a gente vai rever tudo, desde célula. Então, na verdade, nós paramos para ver as plantas, porque elas também são importantes para todo o processo. E agora a gente retoma toda a parte do animal. Agora a gente retoma toda a parte que cabe à fisiologia humana. Então, como nós vamos estudar o homem, então nós vamos trabalhar com a pele, tá? Todas as vezes que nós formos estudar sistemas, ele vai dar uma aula de animais também. Então, tem aula que a gente vai começar falando de poríferos, quinidários, que não tem sistemas, que não tem... E aí, eles vão evoluindo. Mas é só para a gente poder diferenciar. Então, ele dá essa dinâmica de um organismo para depois diferenciar. Então, o módulo 29, ele vai falar só da pele, depois ele vai falar de algumas regiões que a pele também recebe, algumas camadas, né? Tem organismos que vão ter umas camadas a mais. Estamos falando de mamíferos, ok? É claro também que nós vamos citar algumas coisas dos animais vertebrados, tá? Peixes, escamosos, né? Os anfíbios já têm uma epiderme com algumas mucosas, com glândulas que secretam mucosas. Por quê? Porque o peixe desliza na água, né? Alguém já pegou um peixe na mão assim que ele saiu, né? Você foi pescar, ele é liso, né? E não é liso por conta das escamas, ele é liso por conta dessa glândula que eles têm, que libera esse muco, que faz com que o atrito, né, do peixe com a água fique cada vez menor, para eles conseguirem deslizar na água com mais facilidade. Aí depois nós estamos falando de vertebrados que vivem na água, peixes e anfíbios, né? Os anfíbios também. A diferença principal de anfíbio
para os répteis, né, que é a transição ali do ambiente, você tinha um organismo que vivia totalmente na água, que é os peixes, aí você tem um outro organismo pelo processo de evolução, que são os anfíbios, que teve essa adaptação ao ambiente terrestre, que são os anfíbios, porém, eles ainda são bem dependentes dessa água, tanto para a reprodução, quanto para o processo de respiração. Então, eles precisam de um ambiente úmido, eles precisam que a pele deles, né, toda a parte da epiderme, que é a primeira porção da pele que nós vamos ver, que ela esteja totalmente revestida ali de umidade, porque senão não vai acontecer a troca gasosa com o ambiente. Depois dos anfíbios, aí sim, aí vieram os répteis. E aí sim, você tem organismos bem mais evoluídos a viver um ambiente totalmente terrestre, né? E aí nós temos duas adaptações importantíssimas para ele sair do ambiente aquático e viver totalmente no ambiente terrestre, que é a respiração. Agora eu tenho uma respiração pulmonar, né? Então todos os répteis, aves e mamíferos respiram por pulmões. Claro que esses pulmões eles vão sofrendo uma evolução também e vão melhorando a condição deles, né? Então você tem o coração de um réptil totalmente diferente do coração de um mamífero, né? Coração não, desculpa, pulmão. Ele é bem menorzinho, parece uma bexiguinha, né? E aí conforme ele vai melhorando, vai aumentando, o processo de evolução vai acontecendo, esse pulmão ele vai aumentando e vai ficando cada vez mais adaptado, né? Além disso, nós temos a presença do ovo com casca, porque agora esse ovo, ele aguenta ficar, não precisa mais ficar dentro da água, ele pode ficar no ambiente terrestre, então ele recebe uma casca, o ovo, que os répteis não tinham. Então todo esse processo de evolução, ele tem a ver com o tegumento, ele tem a ver com a pele. Por quê? Porque nós estamos falando de organismos que saiu da água e veio para o ambiente terrestre, tá? Então, nessa primeira aula, ele vai falar um pouquinho, e vocês têm que entender um pouquinho do processo de evolução de peixes para mamíferos, tá? E aí, os répteis, eles também recebem, além, né, da epiderme, você tem lá toda a camada dele, né, a camada epidérmica, mas depois ele vai possuir ou carapaça, ou placas córneas, né? Ou escamas essas diferentes dos peixes, né? E tanto escamas de répteis quanto carapaças ou placas córneas, elas têm uma resistência muito maior e a principal função de ter em cima do tegumento, né? Essa proteção é a questão do processo de desidratação. Então, essas placas, esses revestimentos, né, essa proteção, né, de queratina, que é uma proteína, elas são células mortas que vão se revestindo, né? Por conta dessa queratina, ela vai endurecendo e aí ela forma uma substância impermeável, né? Com isso, essa camada, né, ela dá ao animal, principalmente aí, essa questão de evitar a perda da água, né? Então, é importante que vocês tenham em mente esse processo evolutivo, né? Então, nós vamos ver agora, de primeira mão, né? De cara aí, ele dá para vocês o desenho da pele. Então, ele dá o desenho da pele e o tecido subcutâneo aí. Então, ele vai falar do homem propriamente dito. Então, de cara, ele falou do homem, tá? Então, a pele, ela é formada por 3 camadas principais. O que é importante vocês saberem? Primeira coisa, fazer o fragmento da pele aqui. Primeira coisa que vocês têm que saber é os tecidos. Dá minha caneta vermelha aqui. Então, essa primeira camadinha aqui da pele
bem fininha, bem pequenininha. Eu fiz de vermelhinha aqui. Essa é a epiderme. A epiderme é a primeira camada da pele, tá? É a primeirona. Essa camada, lembrando, são células justapostas, né? Então, você tem uma celulinha do ladinho da outra, não tem espaços para substância extracelular. Então, essas células, elas não têm um tecido ali conjuntivo, né? Preenchendo espaços vazios. Por quê? Porque ela não tem espaços vazios. Essas células são uma do ladinho da outra. A gente viu isso em tecido epitelial, lá no primeiro ano. Então, a epiderme, ela é formada por tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, principal função dele aqui é fechar, fazer todo o processo. Cada célula tem um núcleo, não sei se vocês vão enxergar. Então, cada quadradinho tem um núcleo, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, as células são quadradinhos ou retângulos com um núcleo e uma célula do ladinho da outra, justapostas, tá? Não tem espaço entre uma célula e outra. Então, isso é tecido epitelial e a primeira camada da pele, que é a epiderme. Aqui na epiderme, qual a principal característica? A principal característica da epiderme é a ausência de vasos. Então, não tem vasos. Eu ia falar vasos condutores, ó. Estava dando aula de vegetal para o 7º ano também. Então, quando você corta essa pele, né? Quando você corta ela aqui, se você cortar só a primeira camada, ela não vai sangrar. Sabe quando a gente passa assim, ó, na parede, dá aquela riscada? Às vezes sai aquela camada de pele, mas não sangra. Aquele é tecido epitelial, tá? Os poros, eles vão aparecer, claro, mas eles vão aparecer entre esses espaços aqui. Mas bem fininho, né? É só para passar realmente o pelo e também sair o suor, o sebo e tudo mais. Mas ali naquela camada superficial é uma camada de proteção só, tá? E a principal função aí da pele, de uma forma geral, a principal função é a proteção, tá? Então, ela protege, ela blinda o nosso corpo contra o quê? Contra todos os agentes infecciosos que vêm, todos os micro-organismos que podem tentar entrar dentro do nosso corpo. Então, a pele aí, o nosso tegumento, ele serve primeiramente como uma barreira, tá? Então, ele vai fazer toda a barreira. Depois, na segunda camada, nós temos aí o Matias. Aqui, ó, no desenho, no primeiro desenho que tem aí, ó, ele tá saindo, vê onde está escrito glândula sudorípara, e aí ele vem, sobe até em cima que tem o orifício da glândula sudorípara. Esse orifício é como se fosse um buraquinho, tá? É como se fosse um poro. Então, cada parte aqui vai ter o poro, mas ele é microscópico, tá? Você não consegue visualizar. Aí depois, nós temos a segunda camada da pele, que é a parte maior da pele, ela é bem grossa, bem espessa, é a segunda camada dela. A segunda camada é a derme. A derme é tecido conjuntivo. Então, a derme já é outro tecido. Então, por que ela é outro tecido? Porque as células aqui não estão justapostas. Aqui tem grande quantidade de substância extracelular. Então, o que vai ter aqui na derme, né? Vai ter todo o processo, todas as glândulas sebáceas, né? Então, você tem as glândulas sebáceas. Você vai ter a raiz, né? E formação do pelo, né? Então, o pelo é uma
ele é uma proteção, tá? Ele também vai funcionar como um agente de proteção. Então, aqui, ó, por onde que sai o pelo? Por um poro. Por onde que sai o sebo? Por um poro. Por onde que sai? Aí nós temos também as glândulas, nós temos as glândulas sebáceas e nós temos as glândulas sudoríparas, que também liberam o suor. Então, dentro daqui da derme, vão estar mergulhadas várias estruturas. Além disso tudo, nós temos todos os corpúsculos, né? Esses corpúsculos vão sentir o calor, o frio, todas as sensações, a sensação de dor, né? Então, também estão aqui. Então, dentro dessas camadas, dentro da derme, tem toda a parte com os corpúsculos que formam, né? Não só a proteção, mas aí nós vamos ter também a sensação, o tato, tá? E aí, dentro do tato, quando alguém coloca a mão em você, quando você sente o frio, a pressão, se tiver alguém apertando, ou se você queimar, ou se alguém te beliscar, todo o processo do tato, né? Ele também está envolvido aqui na segunda camada da pele, que é a derme, tá? Falando de todo o processo, né, vamos dizer assim, de folhetos embrionários, a epiderme, ela se origina, né, a partir do ectoderma do embrião. Isso aqui é importante, ectoderma. Nossa, professora, mas precisa guardar esse nome? Então, em vestibular, geralmente, eles costumam cobrar, tá? Já a derme, ela vem de uma parte do embrião chamada de mesodérmica, tá? Então, falando de embrião, nós temos a derme, que vem da mesoderme, e a epiderme, que vem da ectoderme. Então, nós temos aí também folhetos embrionários dentro desse processo de formação, tá? Então, aqui na derme, nós vamos ter várias estruturas, ok? Aí nós vamos ter os fibroblastos, que vai fazer todo o processo de fibra da pele, o colágeno, a elastina. Então, assim, a elastina vai dar elasticidade, o colágeno dá resistência. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a pele vai enrugando, porque vai perdendo a elastina, vai perdendo o colágeno, né? E aí, conforme ela perde o colágeno, ela perde a resistência, fica flácida. E aí, conforme ela perde a elastina, ela vai ficando menos elástica. Então, alguns movimentos vão ficar mais, né, mais lentos por conta da pele mesmo. Ela vai envelhecendo, tá? Então, você tem aqui várias proteínas, que a gente chama isso de glicoproteínas, né? E elas te dão uma sensação de todos esses receptores que eu falei para vocês, de calor, de toque, de frio, né? Aí nós temos os pelos, as glândulas sudoríparas, sebáceas, os vasos linfáticos, a nossa linfa, né? Então, todo o processo de limpeza do nosso sangue. Então, você tem os vasos sanguíneos aqui na frente, atrás você tem o sistema linfático. Então, tudo que o sangue vai passando aqui, ele vai absorvendo, né? A linfa vai como se fossem uns bueiros, pegando toda a impureza, células mortas, todo o processo de infecção para limpeza. É a linfa que vai fazer essa limpeza, né? E aí ela manda embora. E aí a gente elimina todas essas remoções aí por onde? Pela urina, né? Por isso que quando a gente faz uma massagem, que a gente fala de drenagem linfática, a gente sai de lá da drenagem com vontade de fazer xixi, né? Por quê? Porque ele ativou, a massagem ativa o sistema linfático a fazer essa limpeza. E aí, essa sujeira vai para onde? Para o xixi, tá? E aí, a gente tem que eliminar esses resíduos. E aí, nós também podemos eliminar esses resíduos pelos poros também,
Então, Doutora, tem por isso que uma eu outra... uso produtos da Top Term. Bem isso. Tem uma imagem na apostila de vocês, uma segunda imagem, aqui ó, página, essa imagem aqui ó, tá vendo? Então essa imagem, ela vai mostrar para vocês tudo que tem na derme, ó, tá vendo? Então as terminações nervosas, ó, elas chegam na epiderme, é claro. Porque se ela não chegar na epiderme, nós não vamos ter as sensações. Então esses corpúsculos de Pacini, Krause, Ruffini, Meissner, são corpúsculos do tato, corpúsculos basais do tato para sensações, tá? Então, quando a gente faz algum machucado na primeira camada da pele, a gente vai sentir que machucou, né? Mas não vai ter tanta dor, vai passar logo. Ali só tá nas terminações. Mas quando a gente chega na segunda camada da pele, que é a derme, e ela chega aqui machucando mesmo, primeiramente que aqui é totalmente cheia de vasos sanguíneos. Então, se causar um machucado na segunda camada da pele, já vai sangrar, tá? E aí vai sangrar e vai sentir mais dor. Por que que dói? Porque eu já pego as terminações na veia, né? Vamos dizer assim, eu já pego ali na raiz das minhas terminações nervosas, tá? E aí já tem uma sensação de dor. A mesma coisa quando a gente queima a pele. Se você queimar a pele na primeira camada, ela vai se restaurar completamente, tá? Então, qualquer lesão na primeira camada, aí vem aquilo que a gente já aprendeu, o tecido conjuntivo, ele vai revestir bonitinho e vai ficar perfeito. Se você não ficar tirando a casquinha do machucado, não vai ficar nem marca. Mas se ele pegar na segunda camada, aí nós já estamos falando de uma lesão de segundo grau. Então, uma queimadura que pega a derme, a gente já tem uma queimadura de segundo grau. E aí, uma queimadura de segundo grau, ele já pode trazer o quê? Uma marca, né? Ele já traz uma marca para aquela lesão. Então, aquela lesão, ela vai ficar mais esticada, ela fica uma lesão mais feia, né? Vai ficar uma cicatriz. Por que que fica cicatriz? Porque pega o tecido conjuntivo. E aí o tecido conjuntivo não é todo ele que vai se regenerar, que vai formar-se totalmente, né? E ainda nós temos também lesões que vêm na terceira camada da pele. A terceira camada da pele já é a camada que nós chamamos de hipoderme. A hipoderme é a terceira camada. Essa terceira camada é a nossa camada de gordura. É a nossa reserva de energia. Então, toda aquela glicose que você coloca dentro do seu corpo, que é a mais dentro do teu organismo, ela vai vir para cá e vai formar células adiposas, né? Células essa, que a maior porção dela é gordura, reserva, né? O fígado que transforma a glicose em glicogênio, e o glicogênio vem e ele armazena na terceira camada da pele. Então, todo mundo tem terceira camada na pele. Algumas pessoas têm ela bem fininha, outras têm ela bem espessa, né? Aí vai depender da quantidade de glicose que está sobrando dentro do organismo. Se tratando do homem, nós não precisamos ter uma camada tão grossa de gordura, mesmo porque essa camada muito grossa, ela pode trazer alguns prejuízos nos vasos sanguíneos, em todo o processo do nosso organismo. Por isso que a gente tem que dar uma emagrecida. Mas para alguns mamíferos, essa camada tem que ser grossa, porque senão ele não sobrevive no momento em que ele passa por problemas na alimentação, né? Principalmente no inverno. Então, você tem o pinguim lá, que ele que choca, né, o ovo. Ele é uma ave, aí ele vai chocar o ovo. E o macho que faz esse trabalho, então ele tem que estar bem grandão, bem gordo,
essa camada bem espessa para 2 motivos. Primeiro, porque é uma proteção para o frio não entrar dentro do corpo do animal, então protege contra o frio, né? É uma camada protetora para ele não morrer de frio, para o calor que está aqui dentro não se perder para o ambiente, então fica mais difícil para o calor sair. Então você tem uma camada mais grossa. E em segundo momento que esse pinguim não fica ali com o ovo e ele tem que chocar, ele não pode sair do lugar. Então ele não tem como se alimentar porque está muito frio, puro gelo, não tem nem como ele sair dali porque toda aquela parte, né, do oceano está praticamente congelada. E aí ele precisa ficar uma estação toda ali sem comer, né? Então é uma reserva de energia para alguns animais. Então assim, alguns animais precisam ter essa camada grossa, as baleias, né? Os ursos, porque as focas, os leões marinhos precisam ter essa camada de reserva para eles suportar essa falta de alimento em uma boa época do ano, tá? Depois disso, a fêmea foi para o outro lado, ela migrou, né? Voltando no pinguim. E aí lá ela se alimenta, ela guarda os peixes, né, no papo dela. E aí quando ela volta, ela traz alimento tanto para o macho quanto para o filhote. Depois o macho segue o rumo dele, vai para a água, mas ele fica todo esse tempo sem comer. As fêmeas não, elas vão ficar protegidas em um outro lugar. Elas não aguentam, não suportam esse frio, né? Então é os machos que chocam o ovo do pinguim. Então, no caso deles, eu preciso dessa camada. No nosso caso, todo mundo tem. Mas ela não pode ser muito grossa, espessa, porque ela pode trazer prejuízos para a nossa saúde, né? Então, a minha, por exemplo, tá meia boca aqui, tá mais do que eu gostaria. Então, tem que dar uma fechadinha na boca, ou gastar mais energia, correr, andar, fazer uma atividade física, para que essa gordura, né, essa glicose que está armazenada, ela seja gasta, ok? Então, aqui é só uma camada de gordura. Quando alguém fala que o ferimento for de 3º grau, significa que eu peguei toda a parte da pele, inclusive a camada de gordura. E aí, depois da camada de gordura, já vem o tecido, um outro tecido aqui, que no caso é o tecido muscular, tá? E aí, se uma queimadura ela chega a nível de músculo, só enxerto para voltar aquela pele ao normal. Então, eu preciso enxertar, eu vou precisar de outras partes do corpo para colocar, para cobrir o buraco do tecido muscular, para depois eu revestir de pele. E aí, esse revestimento de pele pode ser por transplante, né? Transplantes de pele. E a pele pode suportar dentro de geladeiras apropriadas, né, para congelamento, mais de ano. Então, eu posso guardar a pele por 2, 3 anos, né? Então, quando a gente morre, vai doar, fazer a doação de órgãos, a gente deve doar também a pele, né? Porque numa pessoa que ocorre aí uma queimadura de 3º grau, se ela recebe um transplante de pele, o sofrimento, assim, ameniza. Porque a hora que se uma pessoa de queimadura começa a sarar, a pele, antes dela sarar, ela necrosa, ela fica preta. E aí o médico precisa puxar, tirar toda essa pele para ela nascer uma nova. E aí ela vai nascer que jeito? Aí ela nasce com todas as glândulas, tá? Ah, sim. Aqui, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Aí nós temos, igual o Nicolas perguntou, né? Por que as glândulas, as suas são sudoríparas? Não, você tem a mão molhada, é isso? Cadê você, meu filho? Por que você tá com vergonha hoje de aparecer? Cadê ele? Ah, só tenho vergonha, só. Então fala. Eu perguntei por que tipo, é que eu sou muito na mão e no pé.
E eu queria, Assim. se você conseguia explicar alguma coisa que causasse isso. Sim, Tipo, mas independente se tiver você... frio, a qualquer momento. Mas chegar a molhar papel, assim, não, uma é mais Chega. tranquilo. Pega uma olhada. É? Então, as glândulas sudoríparas, né? Isso significa que você tem um aceleramento nessas glândulas. Essas glândulas, elas trabalham, vamos dizer assim, aceleradas, tá? Isso não faz nenhum mal, a não ser o desconforto Sim. de ficar suando, né? Mas não tem nada de anormal nisso. É só uma glândula que tem uma função mais secretora, né? Então, ela vai produzir uma grande concentração dessa substância, desse suor, né? Tem gente que tem problema nas glândulas sebáceas. Um problema na glândula sebácea é o quê? A acne. Então, o que é a acne? A acne é um aceleramento das glândulas sebáceas, e essas glândulas sebáceas, elas têm um aceleramento tão grande que elas acabam ficando com pus. E aí, quando ela fica com pus, ela dá a acne. Então, a acne é uma doença de pele, é uma doença na pele, é uma inflamação nas glândulas sebáceas. O suor, de uma maneira descontrolada, é um aceleramento das glândulas sudoríparas. Tirando o desconforto do suor de uma maneira exagerada, não tem problema nenhum, não vai te trazer um outro efeito. A acne já dá uma inflamação, né? E aí tem que tratar, é uma doença como qualquer outra. Então, esse aceleramento, ele se deve justamente na fase da puberdade, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem. Eu tenho aceleramento, eu tenho acne. Hoje eu não tenho tanta, mas ó, aqui, ó, vocês conseguem ver. Estourou uma espinha aqui, outra aqui, outra aqui. Por quê? Eu tenho também esse aceleramento. Como eu não sou tão jovenzinha mais, não é em toda a pele, é em alguns pontos. Então, eu lavo bem o rosto, tenho uma pomada que eu passo para melhorar. Mas quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha muita acne. Então, eu tive que fazer tratamento. É uma doença como qualquer outra. Vocês têm que tratar. No seu caso, existe um tratamento para fazer, mas é um tratamento cirúrgico. Não sei se você já foi atrás. Já me falaram. Mas os médicos não curtem muito fazer esse trabalho, né? Principalmente nas glândulas que trabalham com o pé, né? Porque as glândulas que liberam o suor no pé são as glândulas próximas à virilha. E aí é uma cirurgia que faz. O que eles fazem? As nossas principais glândulas, elas vêm dos nossos gânglios, que estão nas axilas e na virilha. Então, tem muito a ver com o nosso sistema linfático. Então, você tem, assim, um aceleramento nessa glândula, porque ela entende que tem coisas que, além de sair pelo xixi, precisa ser liberado. Precisa ser liberado pelas glândulas sudoríparas, pelo suor, né? Então, ele acha que é um exagero do teu corpo e aí ele quer ajudar. E aí a linfa, os gânglios fazem esse trabalho de mandar essa informação e aí você começa a suar. Esse soa pela pele toda, mas as mãos e os pés são os que mais liberam, porque são as extremidades do nosso corpo. É um local que muita gente, né, soa bastante. Além das axilas, né? Então, as axilas nós temos também, mas geralmente quem tem esse problema na glândula soa muito na mão e no pé mesmo. Então, tem duas cirurgias que podem ser feitas. Uma nas axilas, aí o que o médico faz? Ele abre a axila, aí ele vai visualizar os gânglios linfáticos, e aí ele vai queimar, ele cauteriza os gânglios. Ele vai cauterizar uma boa porção dos gânglios, e aí ele cauterizando esses gânglios, eles não mandam informação a mais de limpeza, e aí você para de suar pelas mãos, né? Então, para parar de suar nas mãos, tem que queimar os gânglios das axilas, né? Os gânglios linfáticos. E o pé tem que fazer essa cirurgia, mas na virilha. Então, o médico abre a virilha e queima os gânglios. Para fazer no pé,
é difícil, porque o médico tem medo de pegar alguma artéria principal, e assim, toda a parte da virilha desses gânglios, eles fazem todo o processo de limpeza de qualquer tipo de infecção que você tem nos órgãos vitais, né? Então, é uma cirurgia arriscada, ele pode pegar um nervo, e aí se ele pegar o nervo errado, você não anda mais. Então, é difícil o médico que põe a mão na virilha. Difícil você achar um cara que vai fazer essa cirurgia na virilha. Mas nas axilas você acha. E as mãos é o que mais... O pé é chato suar no pé, mas a mão, dependendo da quantidade É o que que ela incomoda libera mais. de água, incomoda muito, né? Eu tenho uma amiga que fez, uma amiga de infância, a mão dela, nossa, ela fazia assim, ó, pingava, gota de água mesmo, pingava. Ela ia fazer uma prova, a prova dela saía molhada, né? E depois de adulto, só que tem que fazer depois de adulto também, não faz agora. Você vai ter que crescer mais um pouco, vai ficar mais adulto, né? Lá para os 20 e poucos eles já fazem. Aí ela fez, nossa, ela falou, faria 2 vezes, faria 10 vezes mais, faria de novo. Ela falou que sofreu, porque é uma cirurgia meio dolorosa, mas que o custo-benefício vale a pena. Ela faria de novo. Mas ela não teve coragem, ela não encontrou, o médico dela não fez, no pé não faria. Ele falou, não, no pé eu não mexo, na virilha eu não mexo. Se quiser fazer da mão eu faço, mas do pé eu não faço. E aí ela desencanou do pé, a mão para ela foi o suficiente. Mas é esse aceleramento dos gânglios, né? Tem a ver com o sistema linfático. E aí ele acelera essas glândulas. Realmente incomoda bastante, né? Ela vivia com uma toalha na mão. Ia fazer prova com a toalha, uma toalhinha na mão, de tanto que... O dela pingava, assim, pingava. Eu nunca reparei, assim, em você. Mas existe essa cirurgia que faz, né? Tem a mesma cirurgia que quando a pessoa sente, tem qualquer estímulo de sensação, ela fica vermelha. Eu sou assim, né? Qualquer coisa que alguém fala, para mim, na hora, fica vermelha. É a mesma sensação, né? Tem uma sensação, também é uma cirurgia nos gânglios que faz para a pessoa, é uma parte do sistema nervoso ligada aos gânglios que você não fica mais vermelho. Tem gente que tem isso de uma forma muito exagerada. Eu fico vermelha, mas não é tão assim e não é todas as sensações, é só algumas. Às vezes nem é vergonha, às vezes é só o susto de receber aquela informação, né? Mas tem gente que qualquer uma das sensações fica muito vermelha e não consegue disfarçar nada. E é muito ruim, né? Você não querer que as pessoas saibam o que você está sentindo, mas fica vermelho por qualquer coisa. Aí você fica só, entendi. Aí, isso é bom. É bom e é ruim, né? É ruim porque você não queria que ele soubesse, né? Mas ao mesmo tempo, né? É o X9, isso aí. Ele declara que tá rolando. Ele fala, e vem da pele. Vem desses corpúsculos que estão ligados com o sistema nervoso, tá? Então, basicamente, né? Essa questão da proteção é importante. Aí nós temos não só proteção, todos os sentidos dos táteis, né? Os corpúsculos. O sebo, que é a oleosidade. Aí você tem o suor, que o suor faz o controle da temperatura do nosso corpo, né? Então, a pele é responsável por controlar essa temperatura, esse calor interno, né? A pele também faz esse trabalho. A pele é dividida em 3 camadas, a epiderme, tecido epitelial, ectoderme. A segunda camada é o tecido conjuntivo, que é feito do folheto embrionário da mesoderme. E a hipoderme é uma camada de gordura que tem toda a reserva, né, de energia aí. Tudo bem? E essa hipoderme, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. É tecido conjuntivo também, tá? Também escrevam aí, é tecido conjuntivo. Vai aparecer nas aves e nos mamíferos. Em répteis não tem, porque eles têm a carapaça de proteção, tá? E, além da regulação de toda a temperatura do corpo,
também tem a camada isolante, né? Reduzindo aí a perda de calor para o meio ambiente. Lembrando que nós estamos falando de animais homeotérmicos. Então, animais homeotérmicos, a temperatura do corpo é constante. Então, quem são homeotérmicos? Aves e mamíferos. Então, as aves e os mamíferos vão ter essa terceira camada da pele, tudo bem? E ela também é de tecido mesodérmico, tá? Então, além da derme ser do folheto embrionário da mesoderme, a hipoderme também, ok? Lembrando que essa terceira camada nós temos só nas aves e nos mamíferos, por conta de sermos organismos homeotérmicos. A temperatura do corpo é constante. No nosso caso, nós temos uma temperatura aí que varia de 36 graus Celsius. Aí nós temos 35,5, 36,5, tá tudo certo. Só que se ela subir muito ou abaixar muito, pode ser preocupante para o corpo, tá? A temperatura alta é pior que a baixa. A temperatura alta pode trazer um colapso dentro do seu organismo. Pode gerar até uma convulsão, tá? E a temperatura baixa, para chegar a fazer mal para o seu organismo a ponto de causar a morte do indivíduo, ela precisa chegar aqui a uma temperatura de 28, 24, aí nós já estamos falando de pessoas que estão sofrendo por temperatura. E aí pode morrer, né? Então, você tem a febre e a hipotermia. A hipotermia é quando essa temperatura cai. E aí, a partir de 28 graus para baixo, essa hipotermia pode matar, tá? Se você não pode perder todo o calor, as suas células, elas têm que continuar a vibrar. Tudo bem? Então, é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que é só. Depois, tem uma pergunta, a primeira questão da Unicamp aí, ela fala assim, ó, a pele é o maior órgão do corpo humano, revestido toda a superfície, protegendo contra as radiações solares, principalmente os raios ultravioletas. Por que as pessoas de pele clara que expõem muito ao sol têm maior probabilidade de desenvolver câncer de pele? Porque assim, pessoal, dentro da pele, nós temos lá na hipófise, a hipófise intermediária. Acredita-se que a hipófise intermediária, ela tem a ver com a parte genética e ela é que libera uma concentração, escrever aqui em cima, de melanina. A melanina é uma proteína que nós temos dentro do nosso código genético e quando ela forma essa proteína, que acredita-se, a biologia acredita-se que quem controla essa produção de melanina é a hipófise, ela libera essa melanina e essa melanina ela funciona como uma proteção da nossa pele. Então, quanto mais melanina, mais proteção. Quanto menos melanina, menor é a proteção. Então, se eu pegar um negro e um branco, o negro tem muito mais proteção na pele para desenvolver um câncer, por exemplo, de pele, do que um branco, tá? Então, assim, quanto mais escura a sua pele, mais melanina ela tem. E se ela tem uma grande concentração de melanina, então ela tem uma proteção maior. Então, se eu for para a praia e eu levar comigo uma pessoa bem branquinha, mais branca que eu ainda, e levar um albino que não tem melanina, o albino não tem melanina. O branco tem pouca melanina. O mulato tem 3 tonalidades de mulato. Mulato claro, mulato médio, mulato escuro. Então, quanto mais próximos ao negro, mais melanina.
Aí você tem as tonalidades dos mulatos e você tem o negro. Então, o negro possui uma cobertura, assim, perfeita contra os raios ultravioletas. Você jamais vai ver um negro com câncer de pele. Não vai. A proteção que ele tem na pele é muito grande. Ele não vai ter um câncer de pele por conta da radiação solar, tá? Você não vai encontrar. Ele até pode desenvolver um câncer de pele se ele já tiver um outro câncer dentro do corpo dele, que passar nos vasos sanguíneos e for para a segunda camada da pele, aí atingir a primeira, é diferente. Mas ter um câncer de pele, 99% das pessoas que têm câncer de pele é por conta dessa falta de proteção, por conta da falta da melanina. Então, um albino não pode ficar no sol sem protetor solar, porque ele não tem essa proteção. Então, qualquer sol que entrar na pele dele vai machucar, vai queimar e pode fazer ali a formação de uma célula cancerígena. Então, não pode, tá? O albino não pode ficar no sol de jeito nenhum, sem proteção solar. E o branco? Branco pode em curto espaço, curto tempo. Se ele for ficar numa extensão maior, ele tem que passar o protetor, tá? Então, todo mundo tem que passar protetor. O negro também tem que passar, claro, mas ele não precisa passar uma proteção tão maior do que um branco. Mas ele também é bom passar. Por quê? Porque a camada de ozônio está sendo destruída e os raios ultravioletas não estão, de forma alguma, sendo filtrados. Então, ele está vindo rasgando. Então, se ele pegar na sua pele, com o decorrer dos anos, vai queimando a pele. E aí vai queimando, e aí pode causar células cancerígenas, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com a pele. Então, aquela teoria de que congelar o ser humano aumenta a vida seria mentira, já que diminui a temperatura. Não é biologicamente falando, não morre. Não tem como eu congelar um ser humano. Eu posso congelar ele e as estruturas ficarem intactas, as células não entrarem em processo de decomposição por conta da falta das bactérias. Então, ele vai preservar o indivíduo. Então, eu posso encontrar o indivíduo preservado no gelo, ok? Mas daí eu descongelar e ele voltar à vida, não. Tá? Então, eu posso congelar as estruturas, vai ficar com as estruturas perfeitas, mas não voltar à vida, tá? Tudo bem, gente? Então, essa melanina aí que tá falando no exercício de número 1, ok? E aí, depois vocês vão ver aí se tinha um efeito benéfico, imediato, de exposição ao sol, é a absorção da vitamina D, né? Então, é importante, o sol, é importante tomar sol, mas aí nós temos o horário, nós temos que tomar o solzinho da manhã, ficar um tempinho só, uma meia horinha, 20 minutos, né? Então, eu não posso ficar exposto ao sol, infelizmente, porque ele pode causar câncer de pele, principalmente para pessoas que têm pouca melanina, ok? Tudo bem? Vocês têm aí vários exercícios para fazer, vocês tentam fazer os exercícios e depois, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Ok? Por hoje é só. Tranquilo? Belezinha? Então é isso. Fiquem com Deus, boa semana para vocês. Pra você também, Sora. E Tchau, tchau. Boa semana. até quinta-feira, né? Quinta? Sexta? É sexta. Beijo Boa semana. Tchau, tchau. para vocês também. Bom almoço. Eita, um porco na cabeça. Tchau, Rafinha. Beijo.